Tranquilo, Pronto, então, a gente já está aí gravando. Vou abrir aqui a linha do tempo e compartilhar com vocês. tranquilo. E então, Luiz, tu pode começar uma explicação e a gente vai falando um pouco sobre cada perspectiva e etc. Então, Bom, quer beleza. começar? Eu peguei aí os fatos assim que eu achei mais interessantes e que tivesse alguma correlação pela ordem lá das matérias que o professor passou. Eu vi que o ponto de partida mais ou menos seria o final ali da Primeira Guerra Mundial, que eu deixei ali bem destacado, e fiz uma pequena interação, principalmente com aquela parte da China ali que ela vai se desenvolvendo com o tempo. A primeira coisa que a gente vê, no caso, é o desenrolar do final da Primeira Guerra para o começo da Segunda, que é a crise econômica da Alemanha, que depois foi um pretexto que Hitler utilizou para poder chegar ao poder com o comando nazismo. E quando ele começou a ter o poder, que ele começou a crescer o território e se armar, acabou tendo um conflito com os ingleses e os franceses e acabou deflagrando a Segunda Guerra Mundial. É um pouquinho mais para baixo. Consegue descer aí um pouquinho? Possível. Pronto. Aí depois de todo o conflito da Segunda Guerra Mundial, que é mais ou menos aí em 45, a Europa já acabando com a guerra, ela já fica, a superpotência que era fica meio que em destroços, né? E sobra só duas potências, que é os Estados Unidos e a União Soviética, né? Então, com essas duas potências agora tenta ocupar o espaço que foi deixado pela Europa em peso, acaba ocorrendo a Guerra Fria, e com a Guerra Fria tem todo aquele embate geopolítico ideológico que começa a ter a política de dominação de influência mundial. Aí tu desce mais um pouquinho, por favor. Pronto, aí, né, quando tá nessa guerra política e ideológica é que a China começa a ter algumas mudanças, né, junto com a União Soviética e as mudanças internas. A gente tem a mudança das eras, que tem, se eu não me engano, Mao Tse Tung, que é o começo, que ele pega a China lá mais enfraquecida, e tem o Zhou Enlai, que era o braço direito dele, que tinha, assim, como o Mao Tse Tung era mais rígido, o Zhou Enlai, ele era um pouco, assim, mais brando e queria fazer negociação e abertura mais para o estrangeiro. Quando, se não me engano, Mao Tse Tung ele falece junto com Zhou Enlai, se não me engano, no mesmo ano, tem uma mudança assim, de visão lá na China, e a China está meio que bem para baixo mesmo, que é quando, se eu não estou enganado, Xiaoping assume, a missão dele é colocar a China no eixo novamente. Aí tem essa parte aqui que eu dei uma destacada aqui, mas não falei, que é ainda da OTAN, da Varsóvia, que é ainda a influência da União Soviética e dos Estados Unidos. Aí tu bota um pouquinho mais para baixo. Aí pronto, com a mudança da abertura da China, crescimento econômico, tem para o China Enlai, que ele quer abrir para os estrangeiros, tem a visita de Richard Nixon à China, que ele está querendo mostrar que está aberto à paz, que ele quer cessar meio que a guerra, né? Que era mais ou menos a ideia do governo dele, que era parar um conflito, mesmo se armamentista que estava gerando há muito tempo, e ele quer abrir para essa questão de paz. Aí, com a ajuda de Nixon, teve o ingresso da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e que foi o primeiro passo, e ele também, para evitar a especulação, visitou também a União Soviética. A gente desce mais um pouquinho. Deixa eu me achar aqui. Pronto. Aí teve depois, em 80, começa a ter uma elevação na tensão de novo entre os Estados Unidos e a União Soviética, que já estava um pouco, assim, já estava em níveis baixos, né, em busca da paz. E tem uma nova troca de paradigmas na sociedade, né, que começa, cadê? Deixa eu pegar aqui. Começa com a ordem mundial, um pouco mais lá embaixo. É porque essa parte aqui
É mais lendo do que eu explicando, porque teve vários pequenos acontecimentos. Só que mais um pouquinho lá embaixo teve a mudança de ordem mundial para uma economia diferenciada, aqui em 92. E, ao mesmo tempo, em 97, a China teve toda uma mudança de estruturação econômica que ela começou a crescer. Isso já no final da Guerra Fria, aí o começo da China se transformando na superpotência, e no final da Guerra Fria, os Estados Unidos ficou como potência capitalista, então ficou as três superpotências, né? A Rússia herdando todo o poderio da União Soviética, os Estados Unidos como vencedor, teoricamente, da guerra, sendo a potência capitalista, e a China, que é o grande emergente. Aí fica dividido nesses três polos, mais ou menos. E a partir de 2010, que mais ou menos pode ser considerado uma nova Guerra Fria, né? Desce um pouquinho mais, lá para 2010, mais ou menos. Pronto. Aí, de 2010, com essa suposta nova Guerra Fria, né, o mundo vem caminhando a passo assim, de paz e conflitos, né, mais ou menos, só que chega agora o mais, assim, ponto importante, chega nessa atualidade da gente, que é em 2020, 2021, que é com a epidemia, e que força a sociedade agora a mudar a forma de pensamento, porque tá vendo que se não fizer alguma coisa, a água vai bater na bunda e todo mundo aí vai pagar algum precinho. Bom, basicamente, falando rápido, é isso. Essa é a minha linha do tempo. Claro que tem uma coisa ou outra que precisa de um pouco mais de destaque, mas lendo é que se vê. Sim, é verdade. Eu vou fazer meus comentários, aí acho que o João pode fazer, mas finaliza. Tranquilo? A gente faz, na minha visão aí, eu vejo pouca mudança, apesar de, se você puxar essa linha do tempo mais para cima, você vai ver a Inglaterra perdendo poder, né? Isso. E os Estados Unidos assumindo essa parte do poder que era da Inglaterra, né? A gente aqui não fala da Inglaterra, mas querendo ou não, a Inglaterra ainda tem um papel determinante aqui. Você vê que a Segunda Guerra, a França e a Inglaterra ficam um pouco ausentes e deixa a Alemanha dar uma crescida, né? Então, determina aí o crescimento da Alemanha. Então, essa mudança de poder, na minha opinião, isso é uma visão minha, ela é normal no tempo, numa linha do tempo da humanidade. Então, você vai ter diversos povos aí querendo assumir a cabeça da onda, a crista da onda do domínio global, né? Mas aqui hoje em dia é bem mais difícil você ter esse tipo de situação. Eu senti falta no texto, apesar de existir uns comentários referente à China, que se coloca muito a China como, como principal concorrente, mas eu acho que quem colocou a China no expoente mundial foi os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos viu que a China tinha um certo crescimento e um potencial e permitiu que, que a China tomasse a dianteira, tanto na área de tecnologia quanto na área de educação, usando os recursos dos próprios Estados Unidos. O capitalismo, na verdade, dos Estados Unidos precisou da China, da mão de obra barata, do consumo do chinês. Então, ele precisou da parte comunista da China. O chinês, que não é besta, aceitou que os Estados Unidos levassem fábricas e cinturões de indústrias para lá, porém, porém mandou para os Estados Unidos muitos cientistas, financiando aí os seus cientistas. Eu, particularmente, estudei em algumas universidades americanas e metade da turma era chinesa e era bancada pelo Partido Comunista, e até um certo momento eles voltavam para a China para poder empenhar um papel de cientista na própria China. Então, a China ela deve muito a sua dianteira, o seu domínio ao próprio Estados Unidos, que precisou dela para ativar o seu consumo. Uma coisa que a gente conversou foi a parte lá na frente. Então, essa é a parte mais antiga aí, dessa parte aqui, é a China, que a gente poderia falar também do One Belt, One Road, que é como a China vem aplicando o seu processo de dominação mundial, né? Então, ela utiliza diversos modos de diplomacia para dominar. Então, se você for pesquisar, uma das formas diplomáticas da China atuar é, por exemplo, investir em futebol. Então, você pode ver que áreas portuárias, a China
tem muito interesse na parte comercial, principalmente na Europa. Então, ela investe muito em áreas portuárias e eles fazem isso pelo meio da diplomacia. Então, você pode ver que Inglaterra, por exemplo, alguns times de futebol eles compram, eles investem, mas isso não é à toa. É porque o investimento faz com que eles aproximem-se dentro daquela população, daquela comunidade, para poder exercer o seu papel de líder do mercado. Então, essa aí é uma das formas do soft power, que a gente chama em políticas públicas, que a China e o Partido Comunista faz com o mundo. Soft power, você pode ver que os Estados Unidos, às vezes, bate de frente, mas o chinês ele usa muita diplomacia. Por fim, na parte globalizada, para a gente não demorar muito, parte globalizada, a gente falou ali do tempo atual, aqui no Novo Mundo, a gente vai falar aí sobre os blocos econômicos, a gente chegou a comentar. Os blocos econômicos, na verdade, o único bloco econômico completo em sua composição é a União Europeia, né? A gente sabe que o NAFTA, os Estados Unidos, ele faz uma meia-boca ali, porque o Canadá e o México não tem força, então os Estados Unidos também fica em cima do muro, porque sabe que qualquer crise tem que socorrer México e Canadá, México e Canadá. O Mercosul e os outros blocos são muito mais para uma tentativa de se defender do que realmente cooperar. Por exemplo, Brasil e Argentina, Brasil e Chile, Brasil e Uruguai. Então, o Mercosul, o NAFTA e os outros blocos, eles não conseguiram evoluir da forma que o capitalismo, que realmente o livre comércio gostaria que fosse. Apesar que a União Europeia permite moeda única, trânsito livre de trabalhadores, mas você já vê a crise aí com o Brexit entre outros. E, na verdade, eu vejo como um processo ainda muito, muito verde. E eu acredito que conflitos, problemas vão existir e fazem parte da nossa essência. Né? Então, isso aí é uma coisa que realmente faz parte da essência do ser humano. Juan. Fala, Marcelo. Ó, pô, pegando um gancho do que tu tá falando em relação à China, a blocos econômicos, é interessante porque ela, tipo, a China por si só, ela meio que, ela não se aplica a nenhum bloco econômico e ela é diferente de tudo aquilo que a gente vem acompanhando, que enquanto estava tendo a Guerra Fria entre Rússia e União Soviética, desculpa, e Estados Unidos, ela veio crescendo nas margens, tipo, era basicamente uma superpotência ainda adormecida. Até então, pela política do Mao Tse Tung, que foi totalmente um pouco invertida relacionada aos seus ascendentes depois que entraram no poder depois dele. Seguindo o Livro Vermelho, teve até protestos na época de estudantes contra o regime dele, o regime comunista, mas pela forma do jeito que a China estava passando em questão de fome, estrutura, até abordado por Luiz no slide. E é interessante porque seus sucessores, eles visaram isso e começaram a ver que aquele sistema ali precisava de uma certa flexibilização. E foi aí que surgiu as famosas zonas econômicas especiais em certas províncias para poder dar uma espécie assim, tipo, nessas regiões vai existir um plano neoliberal e liberal para que venham as empresas de fora e investir pesado em tecnologia, estrutura, obras civis, obras disso, obras daquilo, enquanto o resto do país ainda vai continuar com aquele regime meio que tipo de agricultura, agropecuária. Então eles meio que tipo souberam fazer de certa forma, flexibilizaram, e hoje a China é o que é porque já é um projeto de 70 anos, né? Se não me engano, anos 50 mais ou menos. Então eles hoje estão colhendo os frutos, que está bem adiante. Tem até um documentário recente que foi até um dos que ganhou em cima de democracia e vertigem, que é a indústria americana, que fala um pouco do impacto da indústria chinesa em solo americano, o que é interessante, né? Porque vemos muitas empresas americanas no solo chinês, mas o que seria de uma empresa chinesa em solo americano? Realmente é uma visão diferenciada essa do documentário. Michael, quer falar alguma coisa? Mano, perante o que vocês falaram,
Eu não tenho nem palavras para completar o que vocês falaram. Vocês abrangeram tudo e, mano, com a minha capacidade, não tenho que eu abranger mais ainda. Nada, qualquer coisa, tu é bem-vinda, rapaz. Juan, eu perguntei se tu acabou, na verdade. Não, acabei, Marcelo. É porque, tipo, tudo que você... Ó, Luiz já explanou algo bem introdutório. Tipo, você complementou de forma excelente. O que a gente poderia agora debater é sobre a questão, tipo, como é que tá lidando a China e os Estados Unidos agora, se está surgindo um novo bloco, como o Luiz falou, se está surgindo uma nova Guerra Fria, e que tipo de guerra é essa? Se é uma guerra energética, se é uma guerra relacionada à biotecnologia, a tecnologias voltado para a Vou, saúde. Enfim, são coisas que eu realmente vou tem que fazer, deixar, eu vou fazer um parênteses aqui. A por gente tem um favor. vídeo do Obama, né, que também fala que a gente aqui é o futuro, né? Então, tem essa vírgula aí. E aí, pegando o que você está falando, que é a parte... Marcelo, isso é uma opinião minha, não é do texto, mas eu não acredito em guerra fria e nem em guerra Estados Unidos-China, até porque é um perde-perde. Não existe um ganha-ganha. Muita empresa americana está na China e uma parte do mercado chinês está nos Estados Unidos e é um perde-perde. Não existe um ganha-perde nessa briga. Então eles não sei se eles podem partir aí para uma conversa, uma coisa assim com o Trump da vida que prega o patriotismo e um inimigo que não é igual a Brasil e Argentina. Brasil e Argentina não existe briga comercial, pelo contrário. Nós brasileiros somos os maiores parceiros argentinos e os argentinos maiores parceiros do Brasil, assim, está historicamente entre os 3, 4 maiores parceiros. A única rivalidade que existe é a rivalidade do futebol em si, criado pela televisão, de um modo geral. Então, comercialmente, a gente não tem rivalidade com a Argentina, ao contrário, a gente tem uma boa relação com os argentinos em relação ao comércio, né? Então, eu acho que a gente, China e Estados Unidos, eles, apesar de ter regimes diferentes, eles têm um vínculo muito forte, a não ser que se parta para o tudo ou nada. Tudo ou nada é bomba atômica, mas os caras têm uma relação comercial muito filha da puta, muito grande, né? É um negócio muito Sim. gigantesco, né? E assim, a crise não afeta hoje em dia uma crise na Grécia afeta o mundo. Imagina a crise Estados Unidos China. E, Marcelo, desculpa até interromper, Fala, não, tá, teve tá, até tá. um discurso do Tim Cook, que é o presidente da Apple. Ele falou que caso a China fechasse seus mercados para os Estados Unidos recentemente, ele teria que fechar basicamente a manufatura da Apple. Sim. E afetaria bastante, porque boa parte se não me engano, eu acho que todos os produtos, a maioria deles, em questão de manufatura, é tudo produzido na China, da Sim, Apple. E sem sim. falar de outras empresas também, porque eles têm um poder de produção muito grande, têm um poder que é insumo humano também em abundância, e também tem aquela questão, né, de regime de sindicalismo também, que é bem enfraquecido na China, que coisas que a gente vê só por boatos e não é muito reportado, porque você sabe, né? Onde tem um regime, geralmente a mídia ela é enfraquecida, e a liberdade de expressão, enfim, entre outras coisas também. Aproveitando esse Fazer gancho uma. aí. Ah, não, vai lá, Maicon, pode ir. Vai, Michael, Não, depois eu falo. aproveitando esse gancho, falando da China, é que a China é o maior produtor de chips. E como o mundo hoje em dia está se encaminhando para a tecnologia, a gente só fica mais dependente dos chips e dos microchips da China. LCD também, né? Tela de LCD. Isso. Pronto, só pegando agora o gancho que foi deixado, porque a gente vê mais ou menos pela lei do tempo que sempre que gera um vácuo, né, alguma potência, algum órgão, alguma coisa assume para dar o norte de como caminha a humanidade, né? E é uma coisa que a gente não está vendo atualmente, então eu não vejo risco assim de ter um conflito como o Marcelo explanou muito bem, de ter um conflito agora. Agora sim, o que pode ocorrer é o que a galera especula dessa Guerra Fria é sempre essas ameaças veladas, né, que parte tanto da China para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para a China.
Mas o que eu vejo em si mesmo agora, no contexto que a gente se encontra, é a percepção global de que a maioria dos países está na mão da China. E agora eu vou ver um caminhamento assim para diminuir essa dependência da China. Não vou dizer que eles vão conseguir, mas que eles vão fazer tratativas para sair um pouco mais da mão da China. Eu tenho uma teoria maluca. Se vocês pegarem a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem porque a Suíça não foi invadida e nunca foi. Está ali no centro do corredor alemão, Polônia, tal, ele está por ali, mas ali ninguém entra. Né? Então ela não entra porque o dinheiro está lá, de todo mundo, do mundo todo. Então, assim, ninguém vai lá invadir a porra da Suíça. Está lá e ninguém mexe. Os caras nem exército praticamente têm. Então, assim, quando você trata, e eu vou pegar aí, você trata como eu disse, você trata um prejuízo muito grande. Né? E para ambos os lados, no máximo é uma ameaça, porque quando você tem uma ação, os prejuízos são enormes. Hoje em dia, se a gente voltar ali, a Alemanha, a Segunda Guerra Mundial, a briga era, inclusive, territorial. O cara queria expandir seu território para ser só germânicos brancos, loiros, bonitos, etc. E tal. E hoje em dia não é só territorial. A China não quer território, a China quer comércio, a China quer número, a China quer cliente. E aí alguém falou, acho que o Luiz falou muito bem, a China faz um Belt and Road. Um Belt and Road é uma rota que você tem, eles chamam cinturão, né? Uma rota, um cinturão, que é justamente uma rota comercial antiga, que eles chamavam Rota da Seda, que é uma rota de bilhões de dólares. Então é aí que ele vai. Agora, eles não entram com um tiro. Se você pegar a história da União Europeia, a Alemanha tentou invadir a Europa 2 vezes, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Com a União Europeia, ela invadiu sem dar um tiro, porque ela que manda na União Europeia. Era ela e a Inglaterra. A Inglaterra saiu porque a Alemanha que manda. Então, assim, isso é uma opinião também muito minha. Então, fica bem complicado você, hoje em dia, dizer vou fazer um conflito armado na Brasil, Alemanha ou China, Estados Unidos. É mais fácil você pegar o Afeganistão e transformar num parque de guerra ali, mata um bocado de gente no Afeganistão e eles ficam disputando o gás natural que tem lá para ver quem medir força. Mas guerra e medidas mais enfáticas assim, muito mais fácil os Estados Unidos meter uma paulada no Brasil e dizer tudo que Estados Unidos, Rússia, China é bem mais difícil. Também isso é uma opinião minha. Eu acredito também que essa questão de guerra, Marcelo, é algo bem, tipo... É porque a gente se prende a velhos conceitos, né? Mas eu já vou mais para um lado mais voltado ao comercial, que é o corporativismo. Tipo, hoje, basicamente, tem corporações feito Google, Amazon, Apple, Tesla, que tem, basicamente, em termos de patrimônio, um PIB bem maior do que o PIB de muitos países, pô. Então a gente tira por aí. Basicamente, tirando as grandes potências, é claro que não tem como comparar, elas são o foco hoje. Você pega uma Tesla, uma Google, uma Microsoft, elas estão basicamente rendendo, pô, porque elas estão em tudo que é tipo de área. Você tira a Amazon, a Amazon tem pesquisa na área aeroespacial, que é a Blue Moon, tem também a questão de streaming, tem voltado para a área de alimentos, para a área de logística. É basicamente uma dominação. E outra, elas têm uma vantagem em relação a países que elas não precisam de respeitar fronteiras. Elas não têm fronteiras. Então, ela pode ter uma empresa aqui na Terra, outra lá na Lua, independente, elas só respeitam elas mesmas. Pagando os impostos no dia. Sem falar no Google, que ele tem o melhor capital, né? Que é a informação de todo mundo. Verdade. Isso aí realmente eu acho que é o capital mais valioso que se tem, que é basicamente nossos dados. Na minha opinião, é o mais valioso. Na minha opinião, não. Vou mudar e vou tirar a nossa opinião. Aí a gente vai colocar a opinião dos teóricos da administração, que afirmam que a gente vive a era da informação. Né? Se você pegar Chavenato, Blanchard, etc., você vai ter informação como uma moeda de troca muito poderosa no nosso meio. Então, acho que realmente é esse viés mesmo. Acho que a gente
A gente acerta quando a gente fala que essas grandes corporações têm informação, não é só a Google em si. Se você pegar, por exemplo, eu tenho um doutorado, estou fazendo doutorado e estudo Uber. O Uber tem informações de como tu vai, do que tu faz, e, na verdade, você pega uma empresa que tem 10 anos quase de prejuízo, não é à toa. Ela está, na verdade, tendo prejuízo porque ela está colhendo as nossas informações, como é o nosso consumo diário de rotas, né? Para poder, daqui a pouco, com o avançar da tecnologia veicular, autônomo, vender para a gente assinatura de carro. A gente não vai comprar carro mais, vai comprar assinatura de carro, é mais barato, inclusive. Né? E as grandes concessionárias, que desde 1900 que dominam o mundo, assim, Ford, funcionam, né? Indústria automobilística, Ford, GM, etc. e tal, vão comprar essa tecnologia, quem tiver a tecnologia, quem tiver essas informações, e eles têm informações de quanto a gente gasta, de como a gente vai, de como a gente... Então, são uma série de informações que eles violam, inclusive, de alguma certa forma, e a gente acaba sendo refém deles e não tem a que comprar. Você vai ter dois ou três. Tem o Didi, que é o 99 Pop, e a Uber. A quem eles vão ter que comprar tecnologia, a gente fica na mão, na verdade. Sem falar de que quando o pioneiro sai, ele que domina praticamente todo o mercado. Às vezes não precisa nem ser o melhor produto, mas é o Sim, pioneiro sim. que todo mundo está utilizando, tem uma vantagem enorme. A gente tem a lei de mercado, que é o primeiro que chega é o primeiro que ganha quase todo o jogo. E lembrando um pouco do vídeo do Flávio, né, do Bortolossi, ele falou sobre a questão de... Ele citou até algo bem rápido, relacionado às seguradoras, de algumas seguradoras do Sul, que elas estão usando um algoritmo, tipo assim, surge alguém com um problema de carro relacionado a sinistro que sumiu, elas verificam através do histórico de cada juiz para ver se realmente ela vai pegar aquele caso, porque se o caso que foi para aquele determinado juiz, ele tiver uma probabilidade muito pequena de não aprovar o tal sinistro, elas não pegam caso, para você ter uma ideia. Então, basicamente, hoje a tecnologia está em tudo que é canto, pô. Coisas que a Cara, gente nem imagina, ela está dominando. Maximizar a efetivação de tudo que você faz, praticamente. Exato. eu acho que, na minha parte, acho que a gente esgota aí o debate, de modo geral. Eu achei bem construtivo o que a gente bateu. E eu acho que Tá a gente ótimo. abordou bem o material. Sim, sim. Michael, quer completar alguma coisa? Então, na minha opinião, é sobre os conflitos. Para mim, é muito desfavorável para as empresas ter um conflito armado, por exemplo, porque hoje em dia Total. ou vai ser uma extinção total da humanidade ou vai ficar nesse paralelo para cá, para ver quem domina o mercado. Eu vou fazer até uma ponte aí do que o Mário está falando, quando fala em relação a conflito e a grandes empresas. Se você pegar dois casos bem interessantes, agora na pandemia e agora recentemente na Inglaterra, nos Estados Unidos. As grandes empresas, Google, Microsoft, etc. e tal, muito puta com o Trump, porque ele proibiu imigrantes, né? Dificultou o visto para essas empresas de tecnologia, para Facebook, etc. E tal. Então, essa galera era muito puta com ele. E, recentemente, na Inglaterra, como eles saíram do Brexit, né, aí teve um desabastecimento por causa da circulação de pessoas. Né? O pessoal mais pobre que fazia ali da Polônia, não sei o que lá, ia para a Inglaterra para ser caminhoneiro, etc. E tal. Então, quando eles foram embora, então, assim, para essas grandes empresas, velho, interessante é ter gente ter rodando, tá fazendo comércio, então realmente era um conflito e prejuízo, não é interessante. E como vocês disseram, é onde está o dinheiro hoje no mundo, a informação e o dinheiro, né, de modo geral. Posso dar uma viajada aqui enorme? Vai. Para mim, assim, bem viajado mesmo. O que eu vejo no futuro, assim, mais ou menos, com essa corrida espacial aí, é realmente ter uma segregação ultra, assim. Não agora, né? Mas vários anos para frente, uns 50 anos, 60 anos, se for provado a capacidade da gente colonizar Marte aí, para mim vai ser uma segregação enorme. Feita ver até alguns filmes, né? Terra aqui, ó, a galera bem para baixo, com as dificuldades e problemas que a gente vai herdar, e Marte ali, só aquele utópico, né? Com
toda a questão de monopólio econômico e de informação pro lado de lá. É mais ou menos assim que eu enxergo o futuro. Massa. Não, e posso dizer que é uma parte do futuro, né? É tipo uma perspectiva que pode ser bem realista, Luiz. Eu não sei se tipo você já assistiu o filme Elysium. Ele fala muito Já. sobre isso, Assisti. que pega justamente uma turma que tipo, vamos dizer assim, numa terra daqui a alguns anos que já se exauriu de seus recursos, eles vão viver fora da Terra, porque a tecnologia se avançou bastante. E basicamente eles só voltam à Terra para olhar as suas empresas e ver como é que Uhum. a maioria de nós está passando, né? Como é que está passando fome e se está trabalhando mesmo, pô. Enfim, coisas do tipo que realmente que também não tenho muita esperança nessa questão, mas É. a gente está aí para tentar melhorar, né? Eu digo isso mais pela perspectiva que eu vejo assim, que tipo, você vê aí uma pessoa tendo basicamente metade do dinheiro do mundo e ela, em vez de investir aqui na própria terra, não, eu quero investir para ir lá fora, porque é onde está o mercado, onde está o dinheiro, é ir lá para fora, para outro planeta, e tipo, o investimento aqui, claro que tem um investimento, mas é uma fração do que se investe para poder ir lá para fora. O que eu achava que seria correto seria você conserta aqui primeiro para ter condições de pensar lá para fora de uma maneira mais calma e melhor, né? É, é complicado mesmo. Então, pronto, galera, vamos encerrar. A gente acaba aí nosso debate. Eu vou dar uma parada aqui na gravação. Beleza. Tranquilo? Foi massa. Professor, analisei com carinho, foi muito bem feito esse nosso debate.